a gente vai falar sobre impressionismo. O impressionismo que vai surgir no final do século XIX em Paris, naquele período boêmio em Montmartre, onde os artistas se reuniam para conversar sobre essas inovações que eles queriam fazer na arte. Então, esse período é marcado pelo final da Guerra Civil e os avanços tecnológicos, os avanços científicos, e nesse período também vai surgir o cinema, vai surgir o avião e também vão construir a Torre Eiffel. Ela é um símbolo desses avanços tecnológicos, avanços científicos. O grupo de artistas se reunia em Montmartre, periferia de Paris, uma região boêmia. O interesse desses artistas era pintar ao ar livre, para captar os efeitos de luz na paisagem, os reflexos na água e as diferentes cores em cada estação e hora do dia, como nas obras de Claude Monet, na série de pinturas da Catedral de Rollin. As pinturas impressionistas possuíam uma espessura de tinta e pinceladas aparentes. Buscavam fazer uma arte inovadora e quebrar com padrões clássicos, recusando motivos históricos, mitológicos e religiosos da arte tradicional. As obras de 30 artistas desse estilo foram recusadas no Salão da Academia Francesa de Arte. Com isso, promoveram uma exposição no estúdio do fotógrafo Nadar. Nessa exposição, surge o nome do movimento, após um crítico querer salientar o aspecto mal acabado das obras, segundo sua visão. Fez uma crítica à obra Impressão Nascer do Sol de Claude Monet, que chamou o grupo de impressionistas, e eles aderiram. Nesta obra, Monet captou o clima, as cores e a atmosfera efêmera do amanhecer. As poucas pinceladas que aproveitam o contraste entre o azul e o laranja foram suficientes para construir o cenário do porto, o movimento dos barcos, o reflexo das sombras e a luz do sol na água. Claude Monet foi um importante pintor do grupo dos impressionistas. Pintava rapidamente, começando e concluindo seus quadros no mesmo dia. Após obter sucesso, ele compra uma casa em Giverny, uma região próxima a Paris, onde faz um conjunto de obras que se encontra no Museu L'Orangerie, em Paris. São as Ninféas, representação da natureza de uma planta aquática. Ele gosta de representar a natureza e pintar com a luz natural ao ar livre, de uma forma leve e iluminada. Edgar Degas preferia pintar em seu estúdio com a luz artificial ou a luz que entrava pelas janelas. Gostava de pintar em ambientes internos com cenas cotidianas e, principalmente, os ensaios de balé, onde retratava o movimento e a delicadeza das bailarinas. Gostava muito de trabalhar com o giz pastel para a obra final, material que era utilizado apenas para esboço. Também retratava corridas de cavalo. Pierre-Auguste Renoir foi um pintor francês que fez parte do movimento impressionista. Ele foi conhecido por celebrar a beleza, e especialmente a sensualidade feminina. Estes e outros artistas, como Edouard Manet, Alfred Sisley e Camille Pissarro, fazem parte desse movimento impressionista, que utilizavam cores complementares com pequenas pinceladas de cores puras, dispostas, sem o uso da cor preta. O pontilhismo também foi inventado nesse período por Georges Seurat, que reduziu as pinceladas impressionistas a pontos. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-impressionismo e vai dar destaque para o artista Vincent van Gogh. Vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre as obras, e aí a gente vai falando um pouco sobre esses artistas que influenciaram os outros movimentos de arte moderna na sequência. Vivendo na boemia francesa, Henri de Toulouse-Lautrec foi um pintor pós-impressionista e litógrafo francês, conhecido por pintar a vida boêmia na chamada Belle Époque de Paris, no final do século XIX. Em Montmartre, ele frequentava muito o cabaré Moulin Rouge. O artista capturou o espírito da vida noturna de Paris. Ele fazia cartazes inspirados nas gravuras japonesas e na pintura de Degas. Revolucionou a linguagem dos cartazes,
fazendo litografia, que consistia em uma gravura feita com lápis oleoso na pedra e depois que era impressa no papel, para divulgar as apresentações por toda a Paris. Outros artistas pós-impressionistas, como Paul Cézanne, Paul Gauguin e Vincent van Gogh, no final da década de 1880, os artistas não queriam mais buscar os aspectos visuais da realidade. Para Cézanne, o objetivo era buscar para além do olhar superficial dos impressionistas, uma conciliação entre a arte e a essência da natureza, pintando paisagens e retratos e naturezas mortas. Cézanne tentou construir um mundo a partir de cores, formas básicas como cones, esferas, cubos e cilindros, o qual depois vai inspirar o movimento cubista. Outro artista é o Paul Gauguin, muito amigo de Van Gogh. Paul Gauguin se refugia no interior da França e depois vai para o Tahiti. Busca estar em contato com a verdade do homem e da natureza e busca nas pessoas a autenticidade que se perdera no processo civilizatório. Então busca grupos nativos para inspirar sua obra de arte, num sentido mais primitivo, utilizando cores vivas, que depois vão inspirar o fauvismo. O holandês Vincent van Gogh muda-se para Paris em 1886, onde foi apresentado aos pintores impressionistas por seu irmão Theo, que era comerciante de obras de arte. Van Gogh buscava uma pintura emocional que pudesse ser impregnada pela intensidade de seus sentimentos. Suas pinceladas sinuosas imprimem em sua imagem um movimento e uma emoção nunca antes experimentado por um pintor. Van Gogh teve uma vida conturbada. Desde criança teve influências artísticas de sua mãe, que pintava aquarela. Tentando a carreira artística sem muito sucesso, suas obras se tornaram conhecidas e valiosas. Após sua morte, quando era vivo, vendeu somente um quadro, que é este, O Vinhedo Vermelho. Após as desilusões amorosas e uma tentativa fracassada de ser pastor, decidiu voltar para a arte, apoiado por seu irmão Theo, que era um merchant, um comerciante de obras de arte. Van Gogh era um artista incompreendido, com vários problemas, e por não ter um estilo de vida saudável, comprometeu sua saúde física e mental. Vivia na região da Provence, em Paris, na Casa Amarela, ele e seu amigo pintor Paul Gauguin, para o qual ele fez os girassóis. Um certo dia, Gauguin sai de casa após uma briga entre os dois. Van Gogh pegou uma navalha e cortou parte de sua orelha. Após esse acontecimento, foi internado em hospitais e sanatórios. Entre idas e vindas, ele continuava a pintar as vistas das janelas e o jardim dos locais. Entre as pinturas feitas nesse período, realizou a obra Noite Estrelada, uma de suas obras mais famosas. Ele se sentia excluído, pois as pessoas o rejeitavam e o consideravam um louco. Após sair do hospício, Van Gogh vai morar perto de seu irmão Theo e de um médico que acompanhava sua saúde. Lá, inspirado pela paisagem local, Van Gogh pintava cerca de um quadro por dia. Seus traços evoluíram de pequenas pinceladas para pinceladas espirais e curvas. Suas obras imprimiam muita expressão, coisa que vai inspirar os expressionistas. Em 27 de julho de 1890, como de costume, Van Gogh saiu para pintar pela manhã. Mas nesse dia ele levou uma pistola carregada e acabou usando-a, dando um tiro em seu peito. Porém, ele não morreu de imediato. Após um tiro, Van Gogh resistiu e teve forças para retornar à sua casa, recebendo atendimento médico. Quase 2 dias depois, 30 horas do trágico acontecimento, Van Gogh morreu em 29 de julho de 1890, nos braços do irmão Theo, com 37 anos de idade. Depois da morte dele, o seu irmão Theo entrou em profunda depressão e morreu 6 meses depois, deixando a esposa e o filho. Após sua morte, em 17 de março de 1901,
71 das pinturas de Van Gogh foram expostas em Paris, e a fama do pintor cresceu de forma acentuada. Sua mãe viveu o suficiente para testemunhar o reconhecimento do seu filho como um gênio da pintura. Atualmente, Vicente Van Gogh é considerado um grande artista da pintura. Seus quadros estão entre os mais caros do mundo. Van Gogh foi um misto de loucura, sentimentalismo e criatividade. Tinha o dom de pintar, mas não sabia lidar com as questões existenciais e materiais, nem tampouco com relacionamentos afetivos. Na arte, ele encontrava refúgio para seu sofrimento. Mas nem só de arte vive o homem, e suas carências e necessidades não estavam sendo preenchidas, o que o levou ao desequilíbrio generalizado, mente, corpo e emoção. Ironicamente, os quadros que pintou durante sua existência, pobre e mal-sucedida, após a sua morte passaram a valer uma fortuna. Mesmo com sua existência trágica e inglória, recordemos que Van Gogh, através de 2 frases pronunciadas por ele, que resumem a sua essência artística e sua natureza sensível. As frases que ele falou: penso que não há nada mais artístico do que amar verdadeiramente as pessoas. E a outra frase é: eu sonho a minha pintura. E então eu pinto o meu sonho. Vicente Van Gogh. No Brasil, as influências desse estilo impressionista estão bastante presentes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional e no edifício da Escola Nacional de Belas Artes. O artista Eliseu Visconde, que após ganhar um prêmio de viagem, vai aperfeiçoar-se em Paris, trazendo as influências impressionistas para o nosso país. Visconde é encarregado de fazer a decoração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Outro artista, embora pertencendo a outra geração, Arthur Timóteo da Costa, foi um artista brasileiro que trabalhou mais próximo aos fundamentos impressionistas, como vocês podem ver nessa obra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o impressionismo e o pós-impressionismo, um pouco sobre a vida de Vicente Van Gogh. E então até a próxima. Tchau, tchau!